sobre a vida da Evelyn, sobre a vida do varão Macás. Foram pessoas que passaram no manancial, pessoas que ainda estão no manancial, e faz parte da história dessa igreja. Então é muito gratificante ver vocês de novo aqui nesse lugar. Carla, como a pastora falou, era um sonho da nossa irmã vir de novo. Ela não teve essa oportunidade, mas nós estamos aqui para ver a promessa de Deus se cumprir. Ainda que você não esteja mais aqui, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Vamos falar sobre promessa? Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos estar vendo uma promessa feita para um homem que teve o privilégio de ver essa promessa se cumprir na sua vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículo 25, o cântico de Simeão. Amém? Amém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer-lhe conforme a lei ordenava, Simeão o tomou aos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz a teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estando o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia, Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado para a ruína, como também para livramento de muito Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada passará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu acho lindo que a passagem que acabamos de ler vai falar sobre um homem chamado Simeão. E Simeão significa aquele que ouviu. O seu nome já significava alguém que tinha ouvidos para ouvir. A palavra de Deus vai dizer que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra do Senhor vai nos dizer como era o caráter daquele homem. A Bíblia já vai começar nos mostrando quem era Simeão. A Bíblia vai dizer que Simeão era um homem que era piedoso, honesto, um homem que tinha um caráter, um homem que tinha uma posição a zelar, um homem a qual adorava, servia a Deus, e o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Dentre todas as virtudes que nós lemos sobre Gideão, a maior delas é: o Espírito Santo está sobre ele. Por quê? Porque esse mesmo Espírito Santo vai fazer uma promessa a Simeão. Promessa essa que ele não passaria pela morte antes que seus olhos vissem a salvação do mundo, a salvação do povo de Israel. O próprio Senhor vai fazer uma promessa para Simeão. A promessa era uma coisa que ele almejava muito. Por quê? Porque Simeão começou a observar que o povo estava se corrompendo. Simeão começou a observar que o povo que servia ao Senhor agora já não
estava mais com aquela vontade de servir. O povo já não estava mais com aquela anseio de servir a palavra do Senhor. Simeão começou a observar que o povo agora estava adorando ao Senhor de qualquer maneira, e era uma promessa desde a época de Abraão que viria a nascer uma criança, a qual se tornaria Senhor, a qual se tornaria Salvador da humanidade. Então surgiu no coração de Simeão esse anseio de poder ver chegar essa promessa. A Bíblia vai dizer que certo dia, movido pelo Espírito Santo de Deus, Simeão vai até a sinagoga. E qual era esse dia? Era justamente o dia que Maria e José estavam levando Jesus, Paulo, para ser apresentado. O próprio Espírito Santo de Deus vai até o coração de Simeão e diz para ele: chegou o dia da promessa se cumprir na tua vida. Levanta-te depressa, Simeão, vai até o templo, porque hoje teus olhos verão aquilo que eu tenho te prometido durante há muito tempo. Por isso que é importante nós termos ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante nós termos comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dizer: levanta-te e tem de bom ânimo, porque hoje teus olhos verão o que eu te prometi. Você vai segurar em teus braços aquilo que tu espera há muito tempo, porque eu sou homem para cumprir e Deus para velar pela minha palavra. Escuta. A Bíblia vai dizer que Simeão se desloca até a sinagoga. E de repente, quando Simeão está olhando para a porta de entrada, passavam muitos pais e com muitas crianças. Porque era normal, quando nascia uma criança, depois de certo tempo, os pais levarem até o templo para apresentar ao Senhor. Então, como que Simeão descobriria qual seria a criança? Como que Simeão saberia qual seria aquele menino prometido? Jesus, o Senhor, o Salvador. A Bíblia não relata, queridos, mas eu creio que quando Maria e José passaram pela porta do templo, chegaram até o pátio central, o Espírito Santo disse para ele: está aí, Simeão, é essa criança, está aí o que eu te prometi, está aí o que teus olhos tanto almejaram ver. E a Bíblia vai dizer que Simeão vai até Maria, vai até Jesus, vai até José, pede Maria para pegar aquela criança nos seus braços. E ainda Jesus sendo muito pequeno, sendo ainda um bebê, Simeão vai virar para o alto e vai dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela promessa. Obrigado porque o Senhor cumpriu na minha vida e me deu o privilégio de poder estar vivo. Agora eu sei, Senhor, que Tu é fiel em toda a promessa que Tu me faz. Agora eu te digo, meus olhos viu a salvação do mundo. Eu sei que ainda é pequeno, mas ele vai crescer. Eu sei que ainda é uma criança, mas é separado por Ti. Eu sei que apesar de ser um menino, Ele é o meu Senhor, Ele é o Salvador, Ele é tudo que vai mudar a humanidade, vai mudar Israel, vai mudar todas as coisas, e eu te glorifico por isso. O que eu aprendo com o Simeão é: se ele me prometeu, não importa o tempo que vai passar, vai se cumprir. O que eu aprendo com o Simeão é: o que precisa para se cumprir na minha vida, que eu permaneça na presença do Senhor. O que eu aprendi com o Simeão é estar sempre atento a ouvir o que Deus tem a dizer. A pastora falou que nessa noite perdeu o sono e ficou sem sono e ficou sem saber o que estava acontecendo, mas é porque Deus tinha algo para falar com ela, e como sinal que era Deus, hoje vocês estão aqui. Às vezes Deus quer nos falar, às vezes Deus tem algo grande para nos revelar, às vezes Deus tem um livramento gigante para fazer na nossa vida, mas nós estamos muito ocupados, não queremos ou não temos tempo de ouvir a palavra.
A Bíblia vai dizer que depois que Simeão, eu vou terminar, não vou me estender. Depois que Simeão pega Jesus em seus braços, ele vai virar para Maria e vai nos abençoar. E vai dizer: Maria, essa criança que tu tem em teus braços não é um menino comum. Essa criança que tu tem em teus braços, ele é o Salvador do mundo. Essa criança é aquilo que nós sempre esperávamos, sempre almejávamos para Israel, não só para Israel, mas também para os gentios. E a Bíblia vai dizer que Maria e José ficaram admirados com a palavra de Simeão. Por quê? Porque a palavra de Simeão se encaixava justinha com a palavra de Gabriel, que dizia: tu ficarás grávida de um menino, e esse não será um menino comum, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, porque o seu pai não é um homem comum, o seu pai é o Senhor, e ele será o Senhor desse mundo. A palavra de Simeão para o coração de Maria trouxe muita alegria em saber que ela carregava em seus braços o Senhor. Só que logo após ele precisava entregar para Maria aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe falou. E as palavras que Simeão levou até a Maria eram palavras proféticas. E Simeão disse: Maria, ele é o Senhor. Só que esse Senhor já está predestinado a sofrer. Apesar de ele ser o Senhor, a espada passará sobre a sua vida. Ele enfrentará o martírio, ele enfrentará o sofrimento, mas tudo isso para o bem da humanidade. Tudo isso para que o povo de Israel e o povo gentil alcance a salvação. Às vezes as promessas do Senhor parece que é tardia na nossa vida. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos por que acontece. Às vezes acontecem certas situações na nossa vida que nós até deixamos de acreditar em certas promessas, porque nós achamos que está tardia demais. Nós achamos que está distante demais, nós achamos que é impossível. De repente foi um homem, de repente não foi Deus que prometeu, de repente foi coisa da minha cabeça, de repente foi algo de mim. Mas o Senhor está dizendo: enquanto tu permanecer na minha presença, enquanto tu crer na promessa, enquanto tu crer na minha palavra, passe o tempo que passar, eu vou cumprir na tua vida, porque eu sou fiel. Glória a Deus! Deus é fiel para cumprir nas nossas vidas. Falando sobre a minha irmã que a pastora mencionou, a pastora Elisete, todo mundo lembra. Enquanto ela estava internada, Carla, aqui está batendo a pandemia. E não era permitido visitar doentes. E eu não queria tomar vacina da Covid, eu sempre fui contra, é coisa minha. Nunca concordei em tomar a vacina, não queria. Então todo mundo da família já tinha visitado ela, menos eu. E todo mundo que ia lá, ela dizia: pede para o João vir. Eu quero ver o João. Eu creio que a oração dela era poder. Porque eu era muito apegado com ela. E na segunda-feira foi derrubada a lei. Quem não fosse vacinado poderia visitar quem estava internado. Na quinta-feira, Carla, eu estava totalmente atarefado em casa, em obra, fazendo muitas coisas. A pastora me ligou e falou: João, vai visitar a Zé? Eu falei: pastora, não dá não, estou atarefado, estou com muita coisa para fazer, estou com as crianças, o papai está trabalhando. Ela falou: João, mas de repente vai ser a última vez que tu vai ver ela. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo e falei: vou lá ver minha irmã, já que caiu essa lei. Irmãos,
Peguei e falei com o Bárbara quando eu cheguei na porta, cara. Quando ela me viu na porta do quarto, ela não sabia o que fazer. Liana, até liguei para a Liana na hora. Eu fiquei até com medo de ela passar mal. Quando ela me viu, ela vem cá, me agarrou. Já não cabia mais no meu braço, de tão magrinha que ela ficou. Eu fiquei até com medo de machucá-la quando abracei. E ali ela me beijou e falou assim: gordinho, sabia que eu te amo. Olha, eu também te amo. Ela foi pedir a Deus todo dia para te ver. Falei, amém. Eu não podia vir te visitar porque eu quis tomar vacina. Ela falou assim: eu sou a caçula das meninas. Tu é o caçula dos meninos. Mas agora eu estou indo embora. Tu acha que eu não olhei? Tu acha que eu não pedi para Deus curar? Isso foi na quinta. No domingo ela estava no caixão, nós estávamos enterrando ela. O Senhor me deu o privilégio de ver o rosto dela e falar com ela pela última vez. O Senhor atendeu as orações delas e derrubou uma lei para que eu pudesse visitar ela. Eu não sei o que o Senhor vai fazer para cumprir a promessa que Ele te fez. Eu não sei qual lei que Ele vai ter que derrubar. Glória! Eu não sei qual é a luta que Ele vai entrar. Glória! Eu não sei qual a enfermidade que Ele vai ter que curar, mas Ele vai fazer com que Ele é Deus. Glória a Deus! Ainda que Ele pare o céu e terra para cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Eu estou profetizando que ainda tu vai pegar nos teus braços a sua promessa. Eu profetizo que tudo que Ele te prometeu ainda vai acontecer porque Ele lembra de tudo que te prometeu. Glória a Deus. Às vezes nós não damos valor por nossos cultos. Mas imagina que Carla, Nailton, lá na Nova Zelândia, deve sentir falta dessas coisas. Glória a Deus. Pergunta quem está no leito do hospital, como a Norma ficou muitos anos, muito tempo.